Estamos de volta ao segundo bloco do Roda de Entrevista hoje, conversando com o promotor de justiça, Fernando Krebs. Você, telespectador, você que nos ouve pela Rádio Brasil Central, pode fazer a sua pergunta. O número está aí na tela, 996-734567. Já temos, inclusive, perguntas, mas promessa é dívida. A Marília estava com a pergunta, eu prometi que eu abria com você, Marília. Krebs, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o seguinte: já que as ações contra os governos precisam da atuação do chefe do Ministério... Do governador, né? Do governador do Estado, precisa da atuação do chefe do Ministério Público. Aquele chefe do Ministério Público, durante esses 20 anos de governo do Marconi Perillo... Foram vários, né? Esses chefes, eles não podem ser penalizados por omissão? No exercício do mandato, eles podem sofrer um processo de responsabilização na Assembleia Legislativa, que historicamente é comandada pelo governador, né? Falam muito do Caiado, que ele é centralizador, que ele é ditador, que não sei o quê, só que ele é o único ditador que não tem controle da Assembleia Legislativa. Então não é tão ditador, nem tão concentrador assim, né? E tem uma Assembleia Legislativa marconista. O presidente é marconista, até ontem. É uma Assembleia Legislativa que agora resolveu ser autônoma, nunca foi em 20 anos, agora resolveu. Agora está sofreu uma crise de autonomia, né? Agora independente. Tem uma pergunta de um telespectador aqui, o Rander, ele é do Laguna Park. Dizem que o estado de Goiás está falido e algumas pessoas estão ricas. Por que não pegar tudo que foi tirado do estado dessas pessoas que tiveram vantagens e fazê-las devolver? Acho que a pergunta é mais ou menos nesse sentido. Espero que seja isso, Rander, que você quis perguntar. Eu fiquei com um pouco de dúvida aqui. Nós trabalhamos nessa perspectiva, né? Eu até candidato a Procurador-Geral de Justiça fui com essa plataforma, com esse projeto. Os meus colegas do Ministério Público não quiseram essa pauta de trabalho. Eu continuo comprometido com ela. Aliás, essas ações que foram movidas de outubro para cá, né, eu contei 8 e dei publicidade disso no meu blog, elas pedem juntas a devolução de quase 7 bilhões de reais aos cofres públicos. E olha que isso aí é só a ponta do iceberg, né? Porque vem muito mais ações. Vem muito mais. É uma coisa absurda. Então, como inclusive, a Marília disse... Nós estamos ajuizando mais uma amanhã. Como a Marília bem colocou, essas ações elas deveriam ter sido interpostas, deveriam ter sido processadas bem antes, porque aí evitaria todo esse prejuízo ao erário. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que falta, na verdade, independência ao Ministério Público, não é? Para fazer esse enfrentamento. Esse mas modelo a Constituição que nós Federal temos, não dá essa independência? Dá, mas essa independência não é total, não dá o dinheiro suficiente, aí você fica dependendo da Assembleia, do governador, né? E esse modelo de federação que a gente tem com ministérios públicos estaduais e justiça estaduais é ruim. O ideal é que fosse tudo federalizado. O direito é todo ele federal, não faz sentido ter Ministério Público Estadual, né, justiça estadual, poderia ser tudo federal, uma coisa só. Mas o tamanho do Brasil e a população, isso não atrapalharia essa federalização? Não, pelo contrário, daria mais independência à magistratura do Ministério Público, tornaria-nos unos também. Não é? Além de evitar também perseguições a membros do Ministério Público da magistratura no âmbito dos estados, que ocorre muito e você não pode trocar de estado. Por falar, por exemplo, em independência do Ministério Público, eu queria perguntar a respeito de houve um caso aqui recentemente, aqui em Goiás, em que uma promotora ela recebeu de um colaborador, de uma pessoa que não quis aparecer, um documento lá listando a série de atos que o ex-governador teria cometido num certo momento aí. E foi dada publicidade a isso, o que não deveria ter ocorrido, porque prejudica sobremaneira a investigação. Esse procedimento retornou a ela, sem nenhuma providência por parte do GAECO, do Ministério Público, que devolveu, e ela se deu por suspeita. Como eu sou substituto automático dela, foi parar lá no meu gabinete. E aí, no que isso vai resultar, por exemplo? Esse tipo de procedimento? Esse tipo de procedimento, ele realmente é permitido, ele não é proibido, isso só não é sensato. Ele não é produtivo, ele não produz resultado. Ele dificulta a investigação. O seguinte, doutor, o Ministério Público, o senhor diz que é enxuto, tem poucos assistentes, mas, por exemplo, o Ministério Público, a exemplo da magistratura, tem 60 dias de férias. Sim.
Tem uma PEC, eu até anotei o nome dele, é o senador Carlos Viana, de Minas Gerais. Ele apresentou essa PEC agora, esse ano, para reduzir as férias dos membros do Ministério Público e da Magistratura para 60 dias, de 60 dias para 30, e acabar com a aposentadoria compulsória nas duas carreiras. O seguinte, me disseram, eu já conversei com muitos profissionais dessa área do direito, juízes e promotores, que dizem que a justificativa para esses 60 dias é porque a carreira é muito desgastante, vocês trabalham muito, mas tem um porém. 30 dias podem ser indenizáveis. Se 30 dias é indenizável, não 30, por 20, que... né? 20. Ou seja, se 20 vender as são férias, indenizáveis, então por que continuar tendo direito a 60 dias? Só para deixar claro, indenizável seria Indenizável vender quer as dizer que férias. você pode vender parte desse período que você teria para gozar férias. E aí? De fato, né, a nossa carreira ela é desgastante, mas é de policial militar também, policial civil também, professor também. Inclusive, eu lecionei muito tempo, até pouco tempo atrás, e a profissão de professor é extremamente desgastante. Tem que ficar gritando lá e ganha pouco, né? E ganha pouco e não é valorizada porque o futuro do país depende disso, né? Então, Ganha muito pouco, professor. Ganha muito pouco. Alguns, assim, uma vergonha. Né, um salário indecente, muito menos do que a hora de um cabeleireiro. A pessoa corta o cabelo, você paga mais. Você acha que essa PEC vai andar? A PEC não vai andar, compreende? Porque ela tem uns vícios de constitucionalidade. Eu, particularmente, acho que é justo que haja redução de férias, entendeu? Porque nós não temos só os 60 dias de férias, e a gente, para poder vender, tem que ter as férias. Se não tiver as férias, vai ter uma queda de salário, de renda. Né? Mas nós ainda temos o recesso do final do ano que você esqueceu de contar. São 20 dias. Não são 20 dias, são 16. Porque É de do dia 20 de dezembro a 6 de 17, 20 ao dia 6. Então dá 17 dias. Ocorre que isso é obra e graça da OAB. Nós temos que agradecer a OAB a esse recesso final de ano. E nós temos que agradecer também a OAB, né, que a Justiça para um mês, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, a Justiça que não anda, para. Os processos todos têm os seus prazos suspensos. E temos que aplaudir a OAB. A OAB que teve essa ideia genial. E a OAB teve outra ideia antes dessa, quase tão genial quanto esta, que foi acabar com as férias coletivas do Judiciário e do Ministério Público. De tal maneira que... Não, calma, vamos terminar a desgraça, porque a desgraça, a gente precisa falar da desgraça. Né? Olha só, o promotor e o juiz ele é casado, tem filhos, vai tirar férias na época escolar, janeiro e julho. Né? O promotor é solteiro, ele vai tirar em maio e setembro. E a comarca para quanto? Para 4 meses em 12. Mas tem um recesso do final do ano e ainda tem a suspensão. Então é para a justiça não funciona. A justiça não funciona, não é fruto do acaso. É porque o OAB tem grande parcela de culpa e de responsabilidade nisso. A OAB fez um CPC para ela, né? CPC, sob o argumento, o Código de Processo Civil, para o processo andar mais rápido. Doutor, ele anda mais devagar agora. Disso, não seria bom, não seria de bom tom, então, por exemplo, os profissionais, por exemplo, que o Ministério Público representa o povo, tirar as férias, então, nesse período, para não ter tantos dias sem trabalhar? De repente... Nós precisaríamos da ajuda do OAB, o OAB teria que renunciar a essas férias que eles inventaram de um mês. O OAB poderia nos ajudar voltando às férias coletivas, já melhoraria em relação ao que era. E outro passo seria o OAB fazer esse sacrifício dela mesmo, defender a redução das nossas férias. Que eles também não defendem, porque eles não querem brigar com os juízes. Mas é porque, na época que, por exemplo, o que a OAB diz é o seguinte, é que nesses 4 meses, 2 do Ministério Público e 2 da OAB, eles continuam trabalhando. Eles continuam trabalhando. Sim. Então, mas a questão é a seguinte, eles trabalham menos, porque lá no interior, o juiz vai estar de férias, não vai ter substituto. Depois o promotor vai estar de férias, não vai ter substituto, vai só atuar no essencial. Então, a OAB continua trabalhando, entre aspas, mas ela trabalha num ritmo muito menor. Então, na verdade, a OAB que fala que quer que melhore, na verdade não quer melhorar. Mas porque a OAB representa a elite dos advogados. Ela não representa a massa dos advogados. O presidente nacional da OAB não é eleito pelo voto direto dos advogados, 2 milhões de advogados que o Brasil possui, nem dos 4 milhões de bacharéis.
Né? Então, a OAB ela é contra o pacote do Moro, a OAB é contra uma série de medidas moralizantes, a OAB é contra a fiscalização do TCU da OAB, mas, por exemplo, das contas da OAB. Todo mundo pode ser fiscalizado, da OAB são quantos dias? Um mês. Então, mais as férias dos juízes e promotores. E aí 2 meses o Ministério Público e a magistratura ainda saem. Mas ele não deveria ter férias, porque a verdade é o seguinte, o advogado pobre quer trabalhar sempre. Né? Salvo aquele advogado de um escritório um pouquinho maior que pode revezar com um colega. Se eles querem férias, se associa com alguém faz as férias. Eles criaram isso, na verdade, para não andar. Nós temos que ir para mais um intervalo, o tempo está passando, dava para fazer 2 horas de programa, mas temos 1 hora só. Portanto, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho o Roda de Entrevista de hoje, que recebe o promotor de justiça, Fernando Kreves.